Olá, irmãos. Eu aqui, Juliana Tuma, Ministério Casa de Oração Filadélfia, Israel, Belém do Pará. Estava meditando na palavra de Deus e fui revelada em Hebreus capítulo 7. Eu vou ler dos versos 4 ao 19. Essa palavra, ela nos traz uma comparação entre Melquisedeque e Jesus. Vamos ler? Considerem a grandeza desse homem. Melquisedeque, rei de Salém, que significa paz e foi o primeiro nome de Jerusalém, sacerdote do Deus Altíssimo. Até mesmo o patriarca Abraão lhe deu o dízimo dos despojos. A lei requer dos sacerdotes, dentre os descendentes de Levi, que recebam o dízimo do povo, isto é, dos seus irmãos, embora estes sejam descendentes de Abraão. Este homem, porém, não pertencia à linhagem de Levi, mas recebeu os dízimos de Abraão e abençoou aquele que tinha as promessas. Sem dúvida alguma, o inferior é abençoado pelo superior. Então, Abraão quem é? É o pai das promessas. Foi através dele que se iniciou a promessa de Deus de que o povo dele seria maior que as estrelas do céu e a areia do mar. Então, no primeiro caso, quem recebe o dízimo são homens mortais. No outro caso, é aquele de quem se declara que vive. Pode-se até dizer que Levi, que recebe os dízimos, entregou-os por meio de Abraão, pois quando Melquisedeque se encontrou com o patriarca dos judeus, Levi ainda estava no corpo do seu antepassado. Se fosse possível alcançar a perfeição por meio do sacerdócio levítico, visto que foi em sua vigência que o povo recebeu a lei, por que haveria ainda necessidade de se levantar outro sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque e não de Arão? Então, essa comparação ela é muito interessante, meus amados irmãos, porque ela fala de alguém que não é, mas que para Deus passou a ser. Será que você entende este mistério? Mesmo Melquisedeque não sendo da tribo de Levi, ele recebeu o dízimo de Abraão, a oferta de Abraão. Então, por que não veio de Arão essa descendência? Por que de Melquisedeque? Quando há mudança de sacerdócio, é necessário que haja mudança de lei. Ora, Paulo continua aqui. Aquele de quem se dizem estas coisas pertencia a outra tribo. Qual era a tribo, gente? A tribo de Judá. A tribo que veio Jesus, da qual ninguém jamais havia servido diante do altar. Ela era uma tribo de guerras, de lutas, a tribo de Judá. E não de louvor, e não de sacerdócio, amém? E Paulo afirma, o nosso Senhor descende de Judá, tribo da qual Moisés nada falou quanto ao sacerdócio. O que acabamos de dizer fica ainda mais claro quando aparece outro sacerdote semelhante a Melquisedeque, alguém que se tornou sacerdote. De quem Paulo está falando aí? De Jesus, de Yeshua. Não por regras relativas à linhagem, mas segundo o poder de uma vida indestrutível. É o que eu sempre digo, o poder de uma vida em santidade, meus amados irmãos, é mais forte do que toda a lei. Sobre ele é afirmado, Paulo continua, sobre Jesus: tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Então, olha só como Deus age aí. Melquisedeque era da tribo que nem era a tribo de Levi, mas foi tido como um sacerdote, recebeu as ofertas e dízimos que eram cabíveis apenas aos levitas. Jesus não era da tribo de Levi,
era da tribo de Judá e recebeu o sacerdócio perpétuo. Ele é o sacerdote eterno de Deus. E Paulo finaliza: a ordenança anterior é revogada, porquanto era fraca e inútil, ou seja, a lei de Moisés. Afinal, a lei não aperfeiçoou coisa alguma, sendo introduzida uma esperança superior, pela qual nos aproximou de Deus. Mesmo tendo sido revogada através de Jesus, dando acesso a quem não era de ser, no caso nós, gentios, a lei foi cumprida por Yeshua enquanto homem. Ele cumpriu toda a lei. Porém, o seu sacrifício é perfeito. O seu sacrifício na cruz nos basta e nos torna legítimos. Deus compara aquele que ninguém dava nada, aquele que foi desprezado, inclusive por seu próprio povo, com Melquisedeque, a fim de nos falar o quê? Que o sacerdócio real depende de uma vida em santidade, de uma vida repreensível, e não mais de ser da linhagem do que quer que seja. Nós somos da linhagem de Jesus. Este sim foi um sacerdote irrepreensível. Paulo cita o exemplo de Melquisedeque no livro de Hebreus, capítulo 7, para nos dizer que é possível receber a herança que era dos legítimos através de Jesus. Amém? Mais uma vez, Paulo vem confrontar os judeus e confortar os gentios. Tudo depende de Cristo. O fim da lei é Cristo, Paulo mesmo disse, para a justiça de todo o que crer. Então, crer é a justiça de Deus. Crer no Filho nos faz cumprir a lei. Crer no Filho nos faz legítimos, tanto perante a lei quanto perante a graça. Mas não somos salvos pela lei, que fique bem claro, mas pela fé em Yeshua, em Jesus.